Estou feliz aqui. Vamos ficar de pé, porque eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui está a conferência servir. E o que está em cima da... Ali, o que está representando? Conferência servir, o que está em cima? O que? Fala alto. Se tem coroa é porque tem reino, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. A que reino você está servindo? A que reino nós estamos servindo? Porque só existem dois reinos nessa terra. O reino de Deus, o reino da luz, o reino da paz, o reino da justiça, o reino do amor, o reino da alegria, o reino da verdade, ou o reino de Satanás. O reino da mentira, o reino do engano, o reino do ódio, da dissensão, sabe? Do desespero, o reino da maldade, da perversidade. Só existem dois reinos nessa terra. Né? E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você está aqui servindo ao reino de Deus. Um reino que nunca terá fim. E nós somos as sacerdotisas, né, reais desse exército, desse reino. Você crê nisso? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, que eu vou falar um pouquinho desse reino, né, de Deus, que a gente está aqui servindo a Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa... O 10 que diz assim: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Né? Podeis assentar. Esse reino que a gente serve é um reino que é contra a cultura do reino que está dominando nessa terra, que é o reino das trevas. E nós, como sacerdotisas desse reino, nós estamos aqui, fomos enviadas por Deus a esta terra, capacitada com dons, com talentos, com habilidades, para que a gente sirva esse reino aqui na terra, implantando o reino de Deus que nunca terá fim. Então a gente sabe que há uma batalha, né? Mas a guerra já foi ganha lá na cruz do Calvário. Vocês creem nisso? E quando nós confessamos Jesus como nosso Rei, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso juiz, sabe? Nós passamos a fazer parte desse reino. Então, eu quero falar algumas qualidades que nós aprendemos com Jesus, quando Ele veio a esse mundo implantar o reino dEle. E o que Ele veio nos ensinar ao implantar o reino dEle, você vai abrir de novo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Tá? E aí nós vamos ver o que Jesus ensinou ali no capítulo 13, o versículo 3, 4, 5. Mas antes de falar o que Jesus veio ensinar, talvez tenham algumas pessoas aqui nessa tarde que digam assim: Elisete, eu não pertenço totalmente ao reino de Deus, eu estou em cima do muro. Se você está em cima do muro nessa noite, você vai sair de cima do muro. Porque ou a gente pertence ao reino de Deus ou ao reino das trevas. Se tem alguém aqui em dúvida quanto ao reino que pertence e se está em cima do muro, eu sinto muito te dizer, você está pertencendo ao reino do diabo. Sabia disso? Um dia eu estava vendo as tirinhas inteligentes e o cara que fez as tirinhas colocou assim, um muro, um menino em cima do muro sentado tranquilo. E de um lado estavam, sabe, um anjo olhando para o cara. E do outro lado tinha um diabinho olhando para o cara, em cima do muro. E o anjo estava fazendo um sinal: sai do muro.
muro, sai do muro. E o menino estranhou, porque o diabinho estava tranquilo, não falava nada. Aí ele perguntou assim para ele, por que ele não está me chamando? Aí ele falou para o diabo, por que você não está me chamando? Ele falou, porque você em cima do muro já está do meu lado. Então não precisa do seu trabalho. Se está em cima do muro, já está do lado dele. Porque cristão não fica em cima do muro. Cristão sabe ao reino que ele pertence. Sabe quem é o Deus que ele serve. Sabe quem ele é. Sabe que ele tem destino. E sabe que ele está aqui cumprindo um propósito para reinar com Cristo nessa terra. E esse reinado já começou. Então, né, quando Deus nos criou ali no Éden, Ele nos criou para que o nosso primeiro ato de serviço fosse ato de adoração a Ele. Então aprenda uma coisa, nesses dois reinos, sabe, Satanás vai tentar tirar de você o primeiro ato de serviço, que é a adoração a Deus. E foi isso que ele fez ali no Éden. Quando ele criou aquele casal, Deus criou aquele casal, nos serviu com tudo do bom e do melhor, nos deu a sua imagem moral, a nossa consciência, a inteligência, nos deu o poder de se relacionar com Ele, de ter uma conexão diária com Ele. E Satanás não ficou satisfeito, porque ele não reinou no céu, e ele quis reinar na terra. E para reinar na terra, ele quer adoradores. E ele tentou tirar o primeiro ato de serviço a Deus, que é a nossa adoração. E ele conseguiu. Por quê? Porque quando aquele casal desobedeceu a um princípio que Deus determinou, eles deixaram de adorar a Deus, de confiar em Deus. Então, nosso primeiro ato de serviço é adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Se você está aqui nessa tarde e está se perguntando, eu não sei para que eu nasci. Eu nasci numa casa que eu não gostaria de nascer. Eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Eu nem sei por que eu nasci. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma, não deixe Satanás roubar a sua adoração a Deus. Porque a função dele nessa terra continua sendo roubar a nossa adoração. E qual é a adoração do inferno? Qual é a adoração de Satanás? É a murmuração. Porque foi a primeira consequência, quando aquele casal, ao desobedecer um princípio bíblico e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles passaram a conhecer o bem e do mal. Quando Deus foi falar com Adão, ele já começou a fazer a primeira reclamação. O que ele fez? Ele murmurou. Deus, eu errei porque foi a mulher que tu me deste. Entrou a murmuração. E aí vocês já sabem que a murmuração tem o poder de matar pessoas no deserto, de destruir sonhos, de impedir os projetos de Deus. Então, se você é adoradora, você não vai abrir a sua boca para murmurar. Independente das adversidades que você atravesse, como Abraão atravessou. Diz que Abraão foi o primeiro adorador. Ele venceu dando glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma, roubar a sua adoração. É o nosso primeiro ato de serviço, é adorar a Deus. E Satanás vai fazer de tudo para roubar esse ato de serviço, que ele impediu já ali no deserto, ali no Éden. Porque quando Adão viu Eva, ele adorou a Deus. Olha, essa mulher é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela é maravilhosa, obrigada, Deus, será chamada varoa. Mas depois do pecado, a murmuração entrou, através de uma tensão e um conflito que surgiu por causa do pecado. E a primeira murmuração foi acusação a Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a mulher foi a serpente. E vocês lembram aquele povo que saiu do Egito, que viu os milagres serem feitos na família deles? Sabe, viu o maná no deserto, viu a roupa não se acabar, viu a água. E o que aquele povo fez? No momento, murmurou, reclamando do maná, reclamando porque um dia teve uma dificuldade a mais de água.
murmuraram. E aí aquele povo não entrou em Canaã. Somente os que nasceram depois, acima de 20 anos, que entraram em Canaã. E daquele povo que saiu do Egito, que não entrou em Canaã, que não entrou nas promessas de Deus, só entraram 2 pessoas. Quem foi? Josué e Calebe. Que nessa noite você possa servir como Josué e Calebe. Que você possa entender o segredo do ato de adoração a Deus. É esse ato de adoração a Deus que Satanás quer tirar da nossa boca. E colocou as dificuldades. E como a pastora Aline falou aqui, ficar olhando, né, para as dificuldades da vida, para os noticiários. Não. Que você possa ter uma mente de adoradora, como a pastora Estela cantou aqui. Não importa o que você esteja atravessando. O segundo ato de serviço de quem pertence ao reino de Deus e que é um discípulo de Cristo nessa terra, porque Jesus deixou tudo, toda a sua glória, está lá em Filipenses 2, para vir a essa terra nos servir com a sua própria vida. E Ele nos deixou vários modelos de serviço nessa terra. E Ele nos dá o segundo modelo de servir. Então o nosso segundo modelo de serviço passa por pessoas. E eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. A quem você está servindo? E como você está servindo? Ah, Elisete, eu só sirvo quem me serve também. Eu sou da reciprocidade. Se me servir bem, sabe? Me receber bem na casa. Se falar comigo, eu falo. Agora, se não me serve bem, se não fala comigo, se não é minha amiga, eu não sirvo. Então você não está servindo ao reino de Deus. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 13. Porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Se você estivesse perto da sua morte, perto de morrer, qual é o legado e qual é a marca que você gostaria de deixar para os seus filhos e para a sua geração? Qual é? Se você estivesse perto de morrer, como Jesus estava, e Jesus sabia que ele ia morrer, e Jesus queria deixar uma marca, um legado para aqueles discípulos, para que eles pudessem dar continuidade ao reino dele nessa terra. E ao falar sobre isso, o Espírito Santo falou ao meu coração: Elisete, se você estivesse perto de morrer, qual o legado que você gostaria de deixar para os seus filhos, para a sua geração? Qual é a marca forte que você gostaria de deixar para que as pessoas lembrassem de você? Jesus, antes de morrer, ele se preocupou em deixar um legado para os seus discípulos, que dariam continuidade à geração do reino aqui na terra, e deixar uma marca forte para impactar aquele povo. Qual foi a marca que Jesus deixou? Servir ao próximo. Servir ao próximo. Servir ao próximo. Sabe, eu li O Refúgio Secreto, de uma grande mulher de Deus, Corrie ten Boom. E ela conta a história dela. E no livro ela diz assim: você e eu não seremos lembrados pelo nosso tempo de existência, mas por nossa doação. Sabe por que Jesus é lembrado? Porque ele deixou uma marca, ele se serviu. Ele doou a sua própria vida. E ele se serviu com excelência ao reino, que ele mudou até a história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Quem quer deixar um legado para a sua geração? Quem quer deixar um legado para ser sembrado? Aquela mulher servia ao reino. Aquela mulher amava ao reino. Aquela mulher amava ao reino servindo pessoas, abençoando pessoas, perdoando pessoas, suportando pessoas, tirando pessoas do reino das trevas, tirando pessoas do cativeiro. Quem quer ser lembrada no reino servindo? Sabe? Você não vai ser lembrada pelo seu tempo de existência. Jesus só viveu 33 anos. Jesus foi lembrado pela sua doação, pelo seu serviço ao reino. Ele deixou toda a sua glória. Deixou para vir a esse mundo, se tornar humano
e mostrar aquilo que Satanás pensou que ia tirar de nós, a nossa adoração a Deus, reconhecendo a soberania, a grandeza. É por isso que ele está ensinando aqui. João capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Vocês sabem que tem gente que às vezes, no seu serviço, se ele receber uma promoção, ele já deixa o ego, o orgulho subir para a cabeça. Aí ele não serve mais a ninguém. Ele só quer ser servido, sabe por quê? É o pecado que está aqui. Porque depois que nós fomos expulsos do Éden, sabe o que entrou no lugar da simplicidade? O orgulho. E hoje o narcisismo. Sabe? A mulher não quer servir o marido não quer servir a esposa, os filhos não querem servir aos pais, os pais não querem servir aos filhos. E vou dizer uma coisa: servir é ato da vontade, tem que ter atitude, tem que ser ensinado. Você está ensinando seus filhos a servir? Ou você está criando ele com tudo na mão e ele vai lá para o mundo e pensar que o mundo tem que viver em função dele? Sabe? Tem que ensinar. Foi isso que Deus fez, quando nós somos filhos de Deus. E Deus falou: essa garotada aí está enganada. Agora Adão e Eva estão brigando. Um não quer mais servir o outro. Entrou um espírito de tensão, de conflito, de acusação. Mas Deus falou: não, mas eu tenho um. Como tinha uma carta na manga que diz lá em Efésios 1:3, que antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado o cordeiro. Olha como Deus nos ama. Porque Ele sabia que hoje eu e você precisaríamos desse cordeiro, nos servindo lá na cruz do Calvário, para a gente também aprender a servir pessoas e o reino de Deus crescer nessa terra através de nós. Então, aqui Jesus está falando isso. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos, todas as coisas que havia saído de Deus, e ele ia para Deus, ele sabia de tudo. Mas olha o que ele fez. Naquele dia que eles estavam ali ceando, os últimos dias que Jesus estava ali aconselhando aqueles discípulos, e eles prepararam uma ceia. Aí diz que eles chegaram e todo mundo sentou. Ninguém quis ficar em pé. Sabe o que eu aprendo? Para você servir, você tem que levantar. Eu vou dar uma ordem aqui e vocês vão me obedecer, tá? Levanta. Rápido. Senta. Levanta. Senta. Levanta. Senta. Levanta. Senta. É isso que Jesus quer no reino. Tem dias que você vai estar sentada. Tem dias que você vai ter que levantar. Quem quer servir ao reino não é para ficar só sentado, tem que levantar. Diz aí para sua amiga: tem que levantar. Vai ter o dia de sentar, mas tem o dia de levantar. Olha, esse negócio de levantar é maior barato. E é lindo. Ó, eu moro no Rio, né? Eu falo com meninas que vão lá em casa, que trabalham. Elisete, o BRT vem lotado. É uma briga para sentar. A gente acorda às 5 da manhã. Já tem uma fila, a gente se espreme na fila. Quando o ônibus abre, já viu querendo sentar? Uma briga para sentar. Empurra. Não dão lugar para gestante. Por que vocês acham que tem que ter no ônibus lugar para gestante, lugar para idosos? Porque ninguém quer levantar. Nós somos seres de acomodação. E para servir, você tem que levantar. Sabe? Por isso que não é fácil servir, não. Nossa tendência é ser servido. É querer ficar sentado, vem a nós, estou precisando. Não, mas o reino é o contrário. Se você pertence ao reino de Deus, você está preparada para levantar. Você sabe a hora de sentar e sabe a hora de levantar. É o que Jesus estava ensinando. E eu acho engraçado, aqui marcaram até lugar, porque alguém já falou: eu vou chegar mais tarde. Guarda meu lugar. Ah, é? Não guarda não. Se quiser, se você não se esforçou, você não saiu cedo de casa,
Você não se arrumou, deu conta de tudo cedo. Acordou 5 da manhã, deixou tudo pronto para o maridinho, deu um beijo nele, se deu tempo, até fez alguma coisa antes que eu só vou chegar tarde, né? Serviu da melhor maneira e está aqui cedo. Agora, folgadinha, é folgada. É folgada, sim. No reino não pode ter folgado, não. No reino tem que ter quem serve. Servir requer esforço. Servir requer dedicação. Servir requer disciplina. Sabe? A não ser, vou abrir uma exceção. Ah, está doente. Ah, precisou fazer algo. Tudo bem, tem exceção, a regra tem. Eu gosto de exceção, porque tem exceção. Agora, a vida precisa ser folgada. Você chega mais cedo, se esforça. Não, ela já marcou para mim, a hora que Deus chega na hora da mensagem. Aí não vem servir a Deus. No início, na adoração, na semeadura. Só quer receber. Folgado só quer receber. Quem quer servir, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. Quem quer servir, recebe e dá. Então, vamos aprender uma coisa que eu entendi aqui nesse texto, que Jesus está ensinando. Para servir, você vai ter que se levantar. E o primeiro lugar para você se levantar é sair do reino das trevas e pular para o reino da luz. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Não fica em cima do muro, não. Não fica brincando de igreja imundo, não, que vai para o inferno. Vai para o inferno. Sabe? Eu sou dura assim porque eu amo você. Porque depois você não tem desculpa. E diz que quem ama fala a verdade. Então, para servir, tem que levantar. E o Espírito Santo falou comigo hoje, eu lendo, o 4. Levantou-se da ceia. Todo mundo sentado. E se você ler uns capítulos antes, diz que já estava a maior disputa. Quem vai sentar do lado dele? Como é que vai ser? Até uma mãe interesseira já foi falar: olha, onde é que vai sentar o meu filho? Está preparado para sentar? Não queira um lugar que Deus não te chamou. Não queira sentar numa mesa e sentar num lugar que não é o teu. Porque se você sentar numa mesa, num lugar que não é o teu, pensando que você pode, pensando que você sabe, você vai passar por um treinamento. E aí muitas vezes Deus tira a gente desse lugar da mesa aqui e bota aqui. Até porque Ele conhece a gente. E eu sei que talvez nesse dia da ceia aqui, Pedro, João, está a maior disputa para sentar na mesa. E qual era o praxe? Quando se entrava numa casa para ceiar, era que se lavasse os pés. E quem lavava os pés? O escravo. Naquele dia o escravo não estava. Ninguém quis ser escravo. Ninguém quis substituir o escravo. Diz que nós temos que ser escravos de Deus, escravos de Cristo. Aquele que faz a vontade. Aquele que não vive mais você. Como Paulo diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Você não tem mais vontade própria, quem tem é Deus na tua vida. É por isso que servir não é fácil. Porque às vezes você está zangada com alguém, até com o marido, né? E Deus fala: é você que vai lá pedir perdão. Vou nada. Vou nada. Brigou com aquela sogra, com a nora, com quem for. Vou nada, foi ele que fez. Mas o escravo obedece. O escravo está preparado para ter uma bacia e uma toalha na mão. O escravo está preparado para ter uma bacia e uma toalha na mão. Foi o que Jesus está vendo. Eu desci de tudo e vim aqui me escravizar por vocês. E hoje estou aqui me despedindo para vocês fazerem o que eu estou fazendo. Sabe? E aí ele diz que ele se levantou. Então é muito importante. Eu coloquei aqui: ninguém pode servir sentado. Já viu alguém servir alguém sentado? Não existe. E o diabo quer sentar você. O diabo vai usar situações, pessoas para sentar você
no trabalho que Deus designou para você. Mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Nada, ninguém, circunstância nenhuma vai parar o teu trabalho no reino. Você não está servindo ao pastor, você não está servindo à pastora, você não está servindo a Devec, você está servindo a Deus. E o nosso serviço a Deus passa por pessoas. É o que está lá em Colossenses 3:23. Tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração, porque é a Deus o Senhor que vocês estão servindo. Vocês não estão servindo ao homem. E quem vai recompensar vocês é Deus. Porque tem gente que está servindo ao homem. E aí, quando serve ao homem, se decepciona. Porque fica esperando tapinha nas costas, fica esperando elogio. Não. Por isso que no meu livro, né? Aprendendo a enxergar a bênção do servir, eu faço 3 questionamentos sempre no final. A quem eu estou servindo, por que eu estou servindo e com que intenção eu estou servindo. Eu aprendi isso com meu pai. E tinha às vezes que fala, pai, como é que o senhor consegue? Minha filha, eu estou servindo ao reino. Quem vai me recompensar é Deus. E pode ter certeza que Ele vai te recompensar. Porque Ele está vendo. Porque você está servindo. Com que intenção você está servindo? Sabe? E tem muitas vezes momentos na nossa vida, como eu estava falando da Corrie Boom, porque ela conta nesse livro, O Refúgio Secreto, a história dela, que ela e o pai e a sua família protegiam os judeus que estavam sendo levados pelos nazistas para o Holocausto. E ela protegia esses judeus. E um dia, os alemães chegaram, entraram na sua casa, estupraram sua mãe, estupraram sua irmã, estupraram ela e mataram. E só sobreviveu ela. Depois você entra, eu faço questão que você entre hoje e veja quem foi Corrie Boom, se você não conhece. E ela conta no livro que ela começou a falar do amor de Deus para os alemães, para as pessoas. E um dia ela estava pregando numa igreja. E quando ela estava pregando sobre o perdão, que ela falando sobre a sua vida, que ela perdoou aquelas pessoas que fizeram aquelas maldades, o soldado do exército que a estuprou e estuprou a sua família, estava no auditório. E quando ela estava falando do perdão, que a gente tem que servir como Cristo serviu, que ela que falou que você não seria lembrado pelo seu tempo de existência, mas pela sua doação em amor, em alegria, em paz, em perdão. Quando ela está falando isso, ela vê aquele soldado chorando. E quando ela terminou a mensagem, ela disse que ficou engasgada, ficou nervosa. E quando ela terminou a mensagem, aquele soldado foi lá no altar e falou com ela, você falou do perdão, eu preciso do seu perdão. Você sabe quem eu sou. Aí ela começou a chorar e abraçou aquele soldado e falou, eu sei, mas eu te perdoo, porque um dia eu também já fui perdoada lá na cruz do Calvário. E eu sou o que eu sou hoje por causa desse perdão que eu recebi. Então assim como eu recebi esse perdão da cruz, eu dou para você. Então nada na Bíblia é toa. Jesus foi para uma cruz. Lá ele se fez maldição. E qual foi a palavra que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E é tão interessante que Deus, quando olhou para o ser humano, Ele viu que a maior necessidade do ser humano não seria de alegria. Porque se fosse de alegria, Ele mandaria um artista, um comediante. Quando Ele olhou para o ser humano, Ele viu que a maior necessidade do ser humano não seria na área financeira. Porque se fosse da área financeira, Ele mandaria um economista. Quando Ele olhou para o ser humano, Ele viu que a maior necessidade do ser humano não era, sabe, de saúde. Senão Ele mandaria um cientista. Quando Deus olhou para o ser humano, Ele viu que a maior necessidade do ser humano seria de um Salvador. Por isso Ele mandou Jesus Cristo para se fazer maldição por nós e nos perdoar lá na cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E o mesmo perdão que nós recebemos dele diariamente, porque é só uma vez, todos os dias você tem que transferir. E ao dizer isso ela falou, eu te perdoo porque eu recebo esse perdão. E ali ela ficou maravilhada com o amor de Deus na vida daquele homem. Então, quando a gente diz que o nosso segundo maior ato de serviço é servir ao ser humano, e Jesus estava ensinando aqui, porque diz que ele se levantou da ceia, tirou as suas vestes e tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Faz assim com a sua mão. Na sua mão você tem uma bacia para limpar pessoas, para restaurar pessoas. Nosso serviço é esse, tem que ter uma bacia sempre. Água fala de limpeza, fala de purificação. E ele estava limpando os pés, porque era o ritual daquela época, limpar os pés, que chegavam sujos, né? Mas ele tinha também uma toalha. Toalha fala de contato, toalha fala de proteção, toalha fala de segurança. Então faz assim, eu tenho na minha mão uma bacia. Senhor, que essa bacia tenha sempre água para limpar minha vida. E que eu possa, através da minha vida, limpar pessoas, restaurar pessoas. E tenho na minha mão a toalha, faz com a outra mão, que eu não posso ficar assim. O que é sinal? As suas duas mãos estão ocupadas. Para servir, ocupe as suas duas mãos. Serviço vai querer que você ocupe as duas. Não faça quando você é só uma. A simbologia que eu entendo é servindo pela metade. Quando é só uma, só lavar, está servindo pela metade. Tem que ter a bacia e a toalha para secar, para tocar, sabe? Para proteger. Que você possa ter as suas duas mãos ocupadas com uma bacia e uma toalha. Pega a mão da toalha e fala, Senhor Jesus, que eu não deixe o meu serviço pela metade. Eu quero usar a bacia e a toalha, para que eu seja uma mulher que realize um serviço completo na sua obra, porque eu creio que a minha recompensa, servindo ao teu reino nesta terra, servindo pessoas, virá de ti, e eu já te agradeço por esse privilégio de estar usando a bacia, a água e a toalha. Amém? Quando a gente entende isso, eu quero que nessa tarde isso entre na sua cabeça. E quando eu entendi isso, acabou os meus problemas em servir pessoas. Porque Jesus ensinou isso, que a gente tem que amar e servir ao inimigo, porque servir o amigo é muito bom. Servir aquela que te elogia, te dá tapinha nas costas, né? A bajuladora, coisa que eu acho errado, que cristão não é bajulador, né? Cristão tem que ser autêntico, tem que servir com amor, com alegria, né? Aos seus líderes, às pessoas com quem ele lida, né? Quando a gente entende que a gente está aqui servindo ao reino e que Deus nos capacitou com esse serviço. Aqui foi falado de Maria, que escolheu a boa parte. Marta não perdeu o seu valor por servir, mas se você for lá no Evangelho, acho que é logo aqui também de João, que diz que Marta servia. Olha aqui, Evangelho de João, capítulo 11. Olha como é que Marta servia, como algumas pessoas hoje. 11:20, assim. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu. Aqui está falando da morte dele. Eu quero que fala, que diz que ela foi servir Jesus lá no jantar, e que ela servia a Jesus, ela estava nervosa, ela estava angustiada. E Maria não, Maria ficou tranquila. Aí diz que Maria escolheu a boa parte, porque ela resolveu, naquele momento, que o maior ato de serviço dela, ela está ali aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E esse maior ato de serviço em estar ouvindo Jesus, fez com que ela percebesse o que os discípulos não perceberam. Quando diz que 6 dias antes da Páscoa, sabe? Lá num jantar, Maria entrou e Maria ungiu os pés de Jesus, preparando ele para a morte dele. E ela ungiu com o que ela tinha de melhor, um vaso de alabastro com nardo puro. Mas por que ela fez isso? Porque ela um dia parou ali, naquele jantar na sua casa. Claro que Marta tem todo o seu valor. Mas eu te digo uma coisa, talvez se Marta não ficasse tão preocupada em oferecer um grande jantar, e fizesse simplesmente um sanduíche para Jesus, sabe? E se sentasse ali, ele ia gostar muito também. Por isso que ele falou para Maria, para Marta, e não acusou Maria. Não, Marta, ela escolheu a boa parte.
Você está muito preocupado, às vezes, em preparar um jantar. E você sabe que, às vezes, eu vejo pessoas que são religiosas na igreja. São ativistas religiosas. As obras são importantes. Mas, mais do que as obras, Deus quer ter intimidade contigo. Que Jesus estava ensinando ali, sabe, naquele dia, para Marta. Marta, você está num ativismo muito grande. E eu quero ter intimidade, como Maria teve ali sentada aos pés de Jesus, que abriu a sua visão espiritual. Ela teve uma percepção. Então, às vezes, eu fico vendo pessoas que eles querem servir com muitas obras. Mas o melhor serviço, e o primeiro que eu falei, qual é? O ato de adoração. O ato de adoração. E as pessoas pensam que é só fazendo obras. As obras são importantes. Sim. Sabe? Mas o seu ato de adoração, como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Então é muito importante a gente entender isso. E para finalizar, eu quero dizer para você, para servir tem que se levantar. Eu fiz o teste aí, né? Senta, levanta. Ai, cansa, não cansa? Tem gente que você vai cansar de servir. No seu normal, vai. Mas que você peça a Deus graça para você não desistir no seu serviço. Porque às vezes quando a sua vitória está perto de chegar, eu vejo mulheres que desistiram. Eu conheço mulheres que oraram 20 anos, serviram 20 anos a um marido alcoólatra, a um homem muitas vezes igual a Abigail serviu a Nabal. Você vê lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Abigail servia a um homem louco, Nabal. E chegou um dia que aquele homem, porque não gostava de servir, só gostava de ser servido, ele não quis servir a Davi. E aí Davi, zangado, falou que ia acabar com todos os homens daquela família. Mas tinha uma mulher naquela casa que servia a Deus. Tinha uma mulher naquela casa que entendeu o segredo de servir a Deus, servindo a pessoas. E quando ela soube disso, que iam morrer os homens da sua família, que um servo chegou para falar com ela, ela falou, o quê? Rapidamente. Tem atos de serviço na sua vida que você não pode ficar enrolando não, tá? Você não pode ficar deixando para depois não. Se é um filho teu, não deixe de servir a ele, intercedendo, amando, orando, perdoando, porque na hora certa Deus vai agir. Você que é mãe aqui nessa noite, não desiste não. Se é um marido, não desiste não. É o exemplo que eu tenho de Abigail. Abigail se levantou para servir a sua casa. E para servir a sua casa, ela correu risco. Ela teve que se humilhar, ela teve que se sacrificar. E aí diz que ela serviu com tudo do bom e do melhor, era uma mulher organizada, foi na sua despensa, pegou tudo, chegou lá diante de Davi. E o seu serviço a Davi, logo depois, a tornou esposa de Davi. O seu serviço ao reino de Deus vai te tornar esposa do rei. O seu serviço ao reino de Deus vai te tornar. Quem está preparada para o casamento? Quem está preparada? Então, para finalizar, eu queria perguntar: como é que você está servindo a você mesmo? Você está cuidando do teu corpo, da tua alimentação, do teu sono, da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde emocional? Eu estive agora numa conferência de mulheres e nós chamamos à frente, que o Espírito Santo falou, tem mulheres aqui com espírito de loucura, que Satanás está dizendo que você vai ficar louca. E eu fiquei assustada quando eu vi muitas mulheres vindo à frente. Olha, Satanás vai tentar roubar o teu serviço ao reino de Deus, dizendo que você é maluca, dizendo que para você não tem jeito, dizendo que não vai dar certo. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você pertence ao reino de Deus, você é coroa da criação. Você vai reinar com Ele nessa terra, e através do seu serviço vai entrar você, vai entrar a sua família e vai entrar a sua geração no reino de Deus. Abigail não abriu mão, mesmo tendo um marido louco, um marido mau, ela serviu, ela se humilhou, ela se esforçou, ela carregou comida, peso e foi diante de Davi. Você não tem desculpa. Uma outra mulher, lá no livro de Juízes, capítulo 5, Débora, ela faz a canção dela, ela fala assim, eu me levantei por mãe. Levantem-se, mulheres, eu me levantei por mães. Eu hoje vejo mulheres que têm filho,
Ai, não aguento dar mamar, não aguento ficar acordada de madrugada. Ai, eu tenho que ter uma grande rede de apoio, eu vou morrer. Oh, Deus te deu um privilégio de gerar vidas e você está reclamando? Quantas eu atendo chorando? Débora, aquele povo ia ser destruído, as crianças iam ser destruídas. E como é que o Messias ia chegar? Quem serve ao reino de Deus tem visão da eternidade. Qual é a tua visão da eternidade? Nós estamos aqui porque Maria teve visão da eternidade, Noemi teve visão da eternidade, Ruth teve visão da eternidade, Joquebede teve visão da eternidade. E você só está olhando para o teu umbigo? Hoje é um egoísmo muito grande, é um narcisismo. As pessoas só querem, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Não, nós estamos aqui para servir. Se é para se sacrificar por esse reino, eu vou me sacrificar. Ele vai me dar graça, Ele vai me dar força, Ele vai me dar ânimo, mas eu vou me levantar. Foi o grito de Débora, sabe? Até que eu me levantei por mães. Mulheres, levantem-se por mães. Levantem-se por mães. Olha, o rei Jabim está aí. Vai destruir. Eu ando preocupada com as mães de hoje, que não estão percebendo que os seus filhos estão trancados dentro do quarto, com o celular na mão, e Satanás está fazendo a festa. Irmãs, o que eu mais atendo é mães me procurando. Elisete, peguei minha filha no celular, olhando lá um site de menina com menina, site X, que eu não entendo muito de internet. A mãe me procurou, eu falei, mas você deixa sua filha dormir com o celular no quarto? Sua filha de 10 anos? Você deixa seu filho de 12 anos dormir com um iPad? Sirva o reino protegendo seus filhos. Isaías 32:9 é um alerta para as mulheres daquela época. Levantai-vos, mulheres que estão em repouso, porque o rei Senaqueribe vem aí, e ele vai destruir o nosso povo, e vocês estão aí deitadinha na rede, achando que vai ter problema com a vidinha, que não vai ter problema, ele vai destruir, sabe, a casa de vocês. Se você vê lá Jeremias 9, a partir do versículo 17, o profeta Jeremias está alertando: levantem-se, mulheres, chame as carpideiras, ensine as filhas de vocês a chorar, a clamar, porque os nossos filhos vão morrer nas praças, as crianças vão morrer nas praças, os jovens vão morrer, e estão morrendo, porque nós não estamos servindo a nossa família como deveríamos, estamos alienadas, deixando eles na mão do celular, do iPad. Eu fui mãe de 3 e eu tinha a maior preocupação, eu era até meio neurótica. Eu olhava tudo que estava vendo, eu tentava interferir, e mesmo assim Satanás faz festa, tu imagina sem ver. E sabe o que está acontecendo hoje? Qual é o ataque de Satanás? É interferindo na identidade sexual dos nossos filhos. Há uma geração de meninos e meninas que não sabem o que são. Não se define, eu não sei se eu sou menino ou menina. Menina vira e diz, eu gosto de menina. Menino diz, eu gosto de menino. Um espírito de orfandade na área da paternidade, mas na área da maternidade também. Porque a gente está terceirizando tudo. A gente se preocupa em dar tudo do bom e do melhor, o melhor curso, o melhor iPad. E às vezes não senta para ler a Bíblia. Às vezes não senta para falar o texto que o pastor falou. Olha, não perca seus filhos. Débora, eu me levantei por mãe. Quem quer se levantar por mãe? Nós precisamos de mães que se levantem nessa nação. Nós precisamos de mães que se levantem. Talvez você já não tenha mais filho novo como eu, mas você pode adotar alguém. Você pode ajudar uma menina, um menino. Você e seu marido, que não tem um pai e uma mãe cristão, que não tem um pai e uma mãe presente, que você possa fazer isso. Abigail se levantou para servir a Deus, salvando a sua família. Ela tinha visão da eternidade, ela priorizou o reino. Ela colocou Deus em primeiro lugar. E Débora também. Débora se levantou. E eu coloquei aqui no final: para cada mulher aqui, Deus tem uma mesa para você servir. E Deus vai ter um momento para você se levantar. Não queira só ficar sendo servida.
Tem uma bacia e uma toalha. Foi o que o Espírito Santo colocou. Eu anotei isso aqui hoje, hein? Eu falo isso diante de Deus. Foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Elisete, fale para aquelas mulheres que eu vou perguntar pela bacia e pelas toalhas. Xerecalabaxa. Xerecalabaxa, irabalá. Eu vou perguntar pela bacia, a limpeza e pela toalha. Que seu serviço não seja pela metade. Que você não esteja lá na parábola dos talentos de Mateus 25, a partir do versículo 14. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Então, nem que seja um talento. E eu sei, vamos ficar de pé. E eu sei que nem que tem mais de um. Quer ver como tem? Quem aqui tem pé? Bate o pé. Você está servindo fazendo visita a um doente? Você está servindo fazendo visita ao presídio? Você está servindo evangelizando no seu trabalho? É os pés, a gente está servindo, é talento. Quem aqui tem mão? Você está servindo fazendo um bolo para aquela vizinha que você quer ganhar para Jesus? Você está servindo, abraçando esse filho que está nas drogas, que está desviado? Você tem abraçado esse filho? Você tem abraçado esse marido que não é cristão? Para que você está usando as suas mãos? É serviço. Quem tem ouvidos? Você tem parado para ouvir? Há uma amiga que já te ligou várias vezes e você não para ouvir? Você só quer ser ouvida. Você já parou para ouvir o seu marido, as demandas dele? Você já parou para ouvir os seus filhos, as demandas dele? Tu só dá bronca, tu só chega para brigar, para amaldiçoar, para falar palavras negativas. Ah, mas eu fui criada assim. Você foi criada assim, mas em você a história muda. Com você o Espírito Santo mudou. Quem tem boca aqui? O que é que você tem falado? O que é que você tem profetizado na tua casa? Como eu atendo gente amaldiçoada por pais, por avós, por professores. Vocês não têm noção do poder das palavras. Lá em Provérbios 31, o versículo 26, diz que a mulher virtuosa, a instrução fiel, estava na ponta da sua língua. Cuidado com as brincadeiras erradas que você faz, debochando dos outros, sendo sarcástica. Cuidado com os apelidos que você coloca nos teus filhos. O diabo pega uma palavra para paralisar a trajetória de pessoas. Muito cuidado com as brincadeiras. Eu tenho muito medo de brincadeira de mau gosto, porque eu levo a Bíblia muito a sério. Em Mateus 12:36, Jesus falou assim, que nós vamos dar contas a Deus até pelas palavras frívolas que nós falamos. Então o púlpito não é lugar para brincadeira. O púlpito não é lugar para sarcasmo, para indireta, para piada maldosa. Nós vamos dar contas a Deus até pelas palavras frívolas que nós falamos. Palavras de brincadeiras. Eu já atendi pessoas paralisadas num potencial, um potencial tremendo, mas recebeu apelidos pejorativos. E Satanás sabe qual é a tua fragilidade. Satanás sabe qual é o teu tendão de Aquiles. E ele vai usar pessoas, circunstâncias para pisar você, para paralisar teu serviço. Mas nessa noite você vai sair daqui curada, liberta, porque a bacia e a toalha está aqui, e é o Espírito Santo que vai passar a bacia na sua alma para lavar, e Jesus vai secar. Então a gente tem esses talentos: os pés, as mãos, os ouvidos, a boca e a visão. 5 sentidos são nossos talentos. E cuidado, nós somos afetados na alma por esses 5 sentidos, que foi o que afetou aquele casal no deserto do Éden. E foi o que Satanás impediu deles servirem a Deus, usando os 5 sentidos. Não deixe o inimigo paralisar o seu serviço no reino. Não deixe nada, nem ninguém, circunstância nenhuma, roubar a tua adoração a Deus. Adore. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas adore a Deus. A vitória vem através da nossa adoração. E não deixe de servir pessoas. Nosso segundo ato de serviço
é servindo pessoas, é sendo um pequeno Cristo aqui. Jesus deixou os passos. Há um livro que eu li e aconselho todo mundo a ler. Em seus passos, que faria Jesus? Em seus passos, quando você sair de casa, se olhe. Hoje eu tenho muitos passos para dar. Jesus, esteja comigo nos meus passos. Na maneira que eu falar, com quem eu me relacionar, na maneira de me vestir, na maneira de agir. Porque você está deixando um legado. Você está deixando, você não sabe quando vai, nem eu sei quando eu vou. Mas eu tenho dito, Senhor, me ajude a deixar um legado de serviço ao teu reino, de amor ao teu reino. Porque nós estamos aqui, porque Jesus nos deixou esse ensinamento. E aquelas mulheres nos deixaram. Débora, para falar com Débora, se você for lá, ler o livro de Juízes, no capítulo 4, diz que tinha que subir. Para falar com Débora, nas palmeiras, tinha que subir. Você está pedindo um conselho a quem? A quem está aqui ou a quem está aqui? Débora estava aqui, ó. Tinha intimidade com o pai. Para pedir conselho com Débora, tinha que subir. Se você está indo pegar conselho com alguém, que você está indo para descer, sai desse caminho. Para pegar conselho com Débora, as palmeiras de Débora tinha que subir. Mulher que tinha visão do alto, mulher que tinha intimidade com o papai. Que você possa servir ao Senhor, que você possa deixar um legado de serviço no reino de Deus. O mundo não está totalmente destruído, porque a igreja está aqui servindo a Deus, tirando o mau cheiro da corrupção e do pecado. Outro dia eu estava ouvindo um médico cristão falar. Eu não sei nem se eu passei no grupo, mas eu achei interessante que ele disse: gente, eu sou médico, e como médico eu leio a Bíblia tendo a visão da medicina. E ele falou que Jesus falou assim, o mundo jaz. O que é jaz? É morto. Você vai num cemitério e você vai ver um epitáfio: aqui jaz fulano de tal. Aí ele está morto, não tem que enterrar, não tem que botar num caixão. Jaz. Ele falou: o mundo está morto, só que não está enterrado. Então, se você não tiver a proteção da bacia e da toalha, do Espírito Santo te lavando e te limpando, que Ele está servindo a nós todos os dias, nos lavando e nos limpando e nos perdoando, você vai ficar jaz, vai ficar podre. É por isso que eu tenho que pertencer ao reino de Deus, ao reino de vida, ao reino de saúde espiritual, saúde emocional, sabe? Porque o mundo está morto, o mundo está podre. Não espere nada de melhor do mundo, não. O mundo está morto, jaz, cada dia mais podre, e não está enterrado, vai feder. Mas a igreja está aqui. A igreja é sal. A igreja é sal e a igreja é luz. E lá em 2 Coríntios 2,16 diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Se você é serva, você tem o bom perfume. E onde estiver cheiro de morte, você vai chegar com o cheiro da vida. Você vai levar vida através do teu serviço de adoração a Deus e adoração ao próximo. Você vai. Quem quer levar vida? Eu quero. Por onde eu passar, eu não quero levar morte, eu quero levar vida. Porque Jesus veio dar vida e vida plena, vida saudável, vida em abundância. Eu queria fazer aqui uma oração nessa noite. Aliás, duas. Eu não sei se essa primeira vai ser possível. Olha, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? A minha hora já passou, mas eu sei que vai ter o segundo culto. Mas se tem alguém que talvez, não sei, vai embora, se quer aceitar Jesus, se está aqui, vem aqui à frente. Porque eu estou te oferecendo um milagre para a tua vida. Alguém que vai servir você com tudo que você precisa para ter o direito à eternidade. Tem alguma amiga aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Que quer receber Jesus no seu coração? Quer deixar Jesus entrar e fazer morada? Ou está aqui nessa noite, estava em cima do muro e hoje quer sair de cima do muro? Hoje quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus? Se tem que ser rápido. Não, que Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração. Eu vou finalizar. Vou chamar já a pastora Aline para vir aqui, que você vai dar os anúncios, né, Aline? Agora você vai colocar a mão no seu coração e vai falar com Deus: Senhor, eu tenho te servido sim, mas tem hora que eu estou com a bacia, mas não estou com a toalha. E tem hora que eu estou com a toalha e não estou com a bacia. Isso acontece comigo também, dependendo do momento, da adversidade, do que é. Mas fale agora aí com o Papai do Céu.
Senhor, eu quero te servir primeiro em adoração. Não permita que a murmuração entre na minha boca, porque eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. E eu declaro que nada, ninguém, circunstância nenhuma vai roubar a minha adoração a ti. No nome de Jesus eu repreendo todo pensamento maligno, tudo aquilo que vem à minha mente muitas vezes para que eu blasfeme, para que eu murmure. Mas Senhor, eu me coloco agora diante de ti e peço, Senhor, coloca um guarda na minha boca, para que a murmuração não saia, e que eu esteja sempre pronta para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. E Senhor Jesus, eu quero manter também uma toalha na minha mão e uma bacia, para que onde eu passar, eu possa me ajoelhar e lavar os pés de pessoas e secar. Me enche do teu amor, me enche da tua graça, me enche da tua bondade, me dê equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, me dê sabedoria, me dê discernimento espiritual, me dê espírito de revelação, como Paulo orou pela igreja. Eu oro aqui nessa noite também. Abre a visão espiritual dessas mulheres, que elas entendam que elas estão servindo a um reino que nunca terá fim, que elas entendam que elas não estão servindo a pessoas, elas estão servindo a ti, Senhor, e que elas entendam que a recompensa virá de ti. O Senhor vai recompensar todo o trabalho, todo o serviço que elas estão fazendo lá na sua casa, com aquele marido que muitas vezes dá trabalho, que muitas vezes algumas querem até desistir, mas não vão desistir. Elas vão continuar servindo a esse marido, e na hora certa elas vão ver um milagre na vida desse homem. Elas vão entrar na igreja com esse homem. Elas estão servindo a filhos, às vezes, que estão rebeldes, que elas não estão nem entendendo. Mas Deus, talvez tu esteja treinando tuas filhas, para que elas possam desenvolver talentos e habilidades que elas nem percebiam que tinham. E eu sei que muitas serão um canal de bênção e prevenção para outras mães, para outras mulheres. O Senhor está capacitando elas com experiências, porque através dessas experiências elas vão alcançar outros, como a mulher samaritana alcançou. Como a mulher samaritana entendeu naquele dia que ela servia ao teu reino de uma maneira errada, e ela passou a ver o mestre, abriu sua visão e passou a servir pessoas. Oh Deus, abençoa mães aqui nessa noite, mães que estão lutando com filho nas drogas, com filhos no homossexualismo, com filhos da prostituição. Nós declaramos no nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra a tua casa vai prevalecer. Cai por terra agora em nome de Jesus. Que essas mulheres sejam bocas proféticas dentro da sua casa, e que através do serviço delas ao teu reino em adoração, e as suas famílias e as pessoas com quem elas convivem, o seu reino vai ser glorificado, enaltecido, e vai crescer nessa terra até a tua volta, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Assim seja. Deus abençoe vocês.